vou pegar aqui uma colinha de algo que a gente já viu antes e que é importante. Quando que eu leio o som de consoante com a vogal e quando que eu leio o som só da vogal, entendeu? Quando é conjunção E. Então, o que eu tenho aqui? Eu tenho duas vezes a consoante. Eu tenho a consoante VAV com a vogal A, VA. E aqui eu tenho a consoante sem vogal. Então, eu leio isso aqui, VAV. Como a gente viu, o VAV ele pode ter uma função de vogal. Ele é consoante, mas ele tem uma função de vogal. A bolinha estiver em cima do VAV, isso aqui é a consoante O. Isso é o rolam VAV. Então, eu leio isso aqui como O. Se a bolinha estiver um pouquinho afastada, não estiver em cima, olha, tá aqui do lado, isso aqui é uma sílaba. O VAV com a vogal O. Então, eu leio isso aqui VO. Então, se estiver em cima, é O. Se estiver do ladinho, aí é o VAV com a vogal O. VO. Certo. E se estiver no meio, não tem dúvida, é U. Ah, e se eu quiser uma vez escrever VU, eu tenho que fazer o VAV então, o VAV e depois o VAV com pontinho no umbigozinho, no meio. Certo, entendi. Tá, então, eu acho que deu para esclarecer. Olha isso aqui, olha. Você pode até encontrar isso também. Então, aqui é VU. O que aconteceu é que o primeiro VAV apareceu com o Dagesh. Como eu não posso ter duas vogais sem consoante, é impossível no hebraico. Eu sempre tenho que ter uma consoante e uma vogal. Então, eu sei que a primeira aqui é a consoante e a segunda é a vogal. Então, eu leio isso aqui, VU. Agora, poderia aparecer sem esse Dagesh também, que é a sua pergunta. Ele poderia aparecer simplesmente assim, olha, VU. Sim. Ok? Na última aula, a gente fez o exercício 1 inteiro, aquele exercício de leitura que está na apostila. Então, aqueles exercícios de leitura nós estamos corrigindo agora, lendo, pronunciando, né, tirando as dúvidas. Então, eu vou fazer rapidamente a leitura do exercício 1 e a gente começa hoje a nossa aula com o exercício 2. Então, no exercício 1, que é o primeiro capítulo do livro do Gênesis, na verdade é o primeiro refrão, né, a gente chama esse texto do primeiro relato da criação. Segundo os teóricos, né, os estudiosos, o livro do Gênesis, o início do livro do Gênesis, tem dois relatos da criação, né, e que são de épocas e de tradições diferentes. Esse primeiro relato da criação, ele é diferente do relato que acontece, né, que vai ser narrado no segundo capítulo. Então, esse é o primeiro relato da criação, a primeira estrofe, se a gente pensar que esse primeiro relato é uma grande poesia. Então, eu vou ler e vou fazer rapidamente a tradução desse primeiro exercício. Bereshit, bara, Elohim, et hashamayim, ve'et haaretz. No princípio, Bereshit, criou, bara, Elohim, Deus, et, não tem tradução, hashamayim, os céus, ve'et, e haaretz, e a terra. No princípio criou Deus os céus e a terra. Bereshit bara Elohim et hashamayim ve'et haaretz. Segunda parte. Ve'haaretz aitá tou vavou ve'choshech al pnei teom. Veruach Elohim merachefet al pnei amayim. E a terra, ve'haaretz, aitá, estava, tou, vavou, vazia e sem forma. Ve'chocher, e treva, al pnei, sobre as faces do teom, abismo. Veruar, e o espírito, Elohim, de Deus, merachefet, plainava, al pnei, sobre as faces das amaim, das águas. Al pnei amaim, sobre as faces das águas. Vaiomer Elohim, e disse Deus, Iei or, haja luz, ou seja luz. Vai or, e foi luz. E disse Deus, seja luz, e foi luz. Vaiomer Elohim, Iei or, vai or. Vaiar Elohim, et aor. Kitov. Vaiavdel Elohim,
ben Aor, uven Ahosher. Vaiar, e viu, Elohim, Deus, et Aor, a luz, Kitov, que era boa, Kitov. Vaiav dela, e dividiu, Elohim, Deus, ben, entre Aor, a luz, uven, e entre Ahosher, a treva. Vaikra, e chamou, Vaikra, Elohim, Laor Yom. E chamou Deus para a luz dia. Vaikra Elohim Laor Yom. Velachosher para Laila. Velachosher, e para as trevas, ou a treva, chamou Kará Laila, noite. Vai Erev, e foi uma tarde. Vai Erev. Vai Voker, e foi uma manhã. Yom, dia, Errad, dia 1. E de novo, essa parte final. Vaikra Elohim Laor Yom, Velachosher Kara Laila. Vai Erev, vai Voker, Yom, Errad. E chamou Deus para a luz dia, e para as trevas chamou noite. E foi uma tarde, e foi uma manhã, dia 1. Esse foi o nosso primeiro exercício. Então, depois vale a pena pegar, né, o texto do exercício e comparar a sua leitura com a minha leitura, né, e ver se ainda tem alguma dúvida. Na aula passada, eu comecei com o hino de Israel. O hino de Israel, falando rapidamente aqui, pegando um gancho da aula passada para começar a aula de hoje, né, propriamente dita. O hino de Israel é uma composição que nasceu antes do Estado de Israel se tornar país, né? É uma canção que um dos primeiros colonos, né? Não sei se vocês conhecem um pouco da história da nova colonização de Israel, né? Durante o período da Segunda Guerra Mundial. Essa região, que era chamada nesse período de Palestina, de maneira geral, ela ficou por muito tempo sob domínio dos árabes, inclusive com dinastias árabes ali, né? Por muito tempo. Por exemplo, os otomanos ficaram lá por muito tempo. Só que eram governos muito frágeis, corruptos, ou que a população começava a não mais suportar. Então havia tensões o tempo todo entre eles mesmos, né? Entre os povos que viviam ali. Então chegou um momento que o que a gente chama hoje, né, da Inglaterra, né, tomar conta. Eles tiveram que fazer uma intervenção, até mesmo estamos falando de um processo expansionista ainda. Por muito tempo, ela se tornou uma espécie de tutora, né, ou de governante ali, mesmo que não fosse assumido, mas respeitado internacionalmente, né, estava ali intervindo em favor dos povos que viviam naquela região. Então, a gente fala que é o período do governo britânico, né, na Palestina. Então, é justamente nesse período do governo britânico que começam a aparecer os primeiros colonos judeus vindos da Europa. E eles vinham de forma clandestina, porque eles eram proibidos, né? Só podiam estar ali os povos árabes ou os judeus que já habitavam ali há muito tempo. Mas esses povos, esses judeus vindos da Europa da perseguição nazista, eles vinham clandestinamente em navios, muitas vezes escondidos, eram navios de carga, né, navios de comércio, e eles acabavam atracando, né, ali no litoral, e os judeus pulavam e começavam a procurar algum canto para poder viver. E era muito difícil essa travessia, porque não era adequado, né? Então você vê navios superlotados de pessoas, né, para fazer essa migração. E quando chegavam em Israel, eles não tinham para onde ir. Muitas vezes tinham que passar por lugares perigosos, pelo deserto, ou mesmo tendo que enfrentar a perseguição, né, de grupos árabes, né, ou de saqueadores. Então, era realmente uma vida muito, muito difícil. Então, os primeiros colonos conseguiram, né, um pouquinho de terra e se estabelecer, criaram comunidades. E um desses colonos, né, ele era um cantor litúrgico na Europa, judeu, né, cantava na sinagoga. A gente chama um cantor litúrgico de Hazan. E ele escreveu uma música falando do sentimento dele, do retorno para a terra. E essa música é o Atikva.
E ele nem imaginava nesse período que mais tarde essa poesia, essa música que ele criou ali, nesse momento difícil, ia se tornar o hino do Estado de Israel. Então, o Atikva, na verdade, é uma música, uma poesia que foi criada nesse momento, né, de retorno para a Terra, e que de tão bonita acabou se tornando o hino, né, de Israel. Então, eu vou ler, a letra está aí, né, eu vou ler para vocês, mas depois vale a pena procurar na internet, né, no YouTube, vocês encontram com facilidade o hino do Estado de Israel para vocês ouvirem a música novamente. Então, aí tem a tradução, eu vou só ler o hebraico, só para a gente lembrar da aula passada. E aí eu já começo com uma palavra aqui interessante, que é o kol. Essa palavra tem um kamatz katan. É a mais comum de todas as palavras com kamatz katan. Kol é o todo. Kol od balevav penima nefesh yehudi omia olfatei mizrach kadima ain letzion sofia od lo avda tikvatenu atikva bat shinot alpaim liot am hofshi. Outra palavra com kamatz katam. Hofshi. Olha aqui, o A tem o som de O, né? Esse kamatz tem o som de O. Hofshi. Be'artsenu eretz Zion Virushalayim. Enquanto no coração, no profundo coração, uma alma judaica palpitar ou ansiar, e em direção do leste se direciona, avança, olho para Sião. O olho para Sião observa. Ainda não pereceu a nossa esperança. A esperança filha de 2000 anos, quer dizer, que é uma esperança de 2000 anos, de ser um povo livre, Hofshi, livre, em nossa terra, Beartseno. Eretz Sion, terra de Sião, Virushalayim e Jerusalém. É um hino muito bonito, pela beleza da música e também pela profundidade da letra. Então, hoje nós vamos exercitar o segundo texto, que é tirado do livro dos Números. O texto é um texto mais curto, mas é um texto mais difícil. Então, nesse texto, a gente vai encontrar muitas regras fonéticas, e é importante que a gente preste atenção e resgate essas regras das aulas passadas. Então, vamos lá. Vamos retomar? Yevare reha Adonai veish me re ha. Exatamente. Perfeito, Cláudia. Então, aqui tem muitas regrinhas, então vamos olhar de novo essas regrinhas. Então, a primeira regra que a gente encontra aqui é Shivá no início de palavras, som de E. Então, eu tenho o Yud aqui e um Shivá, então eu leio IE. Depois eu tenho um Vet, tem som de V, e um Azinho, um Kamatz. Então, Vá. Então, aqui eu tenho IE, Vá. Aqui eu tenho um Resh e um Segol, então eu leio Re. Então, até aqui, IE, Vá, Re. E aí eu tenho aquela regrinha difícil de lembrar, mas é importante. Quando eu encontro duas consoantes iguais seguidas, e na primeira eu tenho Shivá, esse Shivá terá som de E. Como assim duas consoantes iguais seguidas? Eu tenho um Raf aqui e eu tenho um Raf aqui. Esse Raf está com uma forma diferente porque ele está no final de palavras, mas continua sendo Raf. Então tem um Raf e um Raf. Então são duas consoantes iguais. Mesmo que essa aqui tenha uma forma diferente por estar no final, continua sendo um Raf. E aí eu olho embaixo do primeiro Raf, tem o Shivá. Então a regra diz que nesse caso tem duas consoantes iguais. Se na primeira consoante tiver um Shivá, ele vai ter som de E. Então eu vou ler aqui Re. E por último, o Raf final com A, eu leio Ra. Então eu leio Ie, Va, Re, Re, Ra. Ie, Va, Re, Re, Ra. Yevareha. Vamos juntos, então? Vamos, Então, por favor. é bom que a gente lembra aqui algumas coisas. Então, essa outra palavra aqui, a segunda palavra, é uma palavra que a gente não pode esquecer nunca, porque é o nome de Deus, é o tetragrama. Então, nosso olho ele tem que estar atento, né, quando aparecerem essas quatro consoantes: Yud, Rei, Vav e Rei. É o nome de Deus. Então, quando o nome de Deus aparecer, eu nem vou tentar ler o que estiver aqui. O que eu leio? Eu posso ler ou Adonai, que significa meu Senhor, ou
Elohim, que significa Deus. Qual o critério para ler um ou outro? A última vogal. Se a última vogal for A, eu leio Adonai. Se a última vogal for I, eu leio Elohim. Então, olhando esse tetagrama, vi que a última vogal é A, o que eu leio? Adonai. Então, Yevarechecha Adonai. Né? Eu tenho aqui um Vav com Shivá no início de palavras. Eu leio como? V. V, exatamente, V. Eu leio V. O som de V, o Vav tem som de V, com Shivá no início tem som de E. Então, eu leio V. Agora eu tenho o Yud com I. Como é que eu leio isso aqui? Apenas um I, um pouquinho mais longo. I. I. Então, é V-I. Ok? V-I. Agora eu tenho aqui um Shin, um Shivá. Mas o me chama a atenção que eu tenho aqui 2 Shivás seguidos, olha, no meio de palavras. 2 Shivás seguidos no meio de palavra acontece uma outra regra fonética, que é o primeiro Shivá não tem som de nada e o segundo Shivá tem som de E. Então eu leio V, Ish, pegando o som do Shin, V, Ish. Shivá não tem som de nada, mas esse som, o Shivá da próxima sílaba tem som de E. Me. V, Ish, Me, Re, Ha. V, Ish, Me, Re, Ha. Resh com segol, Re, e o Raf, sofit, Raf final com um A. Ha. Então ficou V, Ish, Me, Re, Ha. A frase toda. Yevarechecha Adonai veish merecha. Yevarechecha Adonai veish merecha. Yevarechecha Adonai veish merecha. Ótimo, perfeito. É isso mesmo. Quanto mais repetir, mais fácil fica. Yevarechecha Adonai veish merecha. Então, repetindo isso, mantra da sua noite, mantra do seu dia, mantra do seu banho, mantra fazendo comida. Yevarechecha Adonai veish merecha. Yevarechecha Adonai veish merecha. Porque quando você aprender, você vai saber a maioria das regras fonéticas, porque está tudo aí reunido nesse versículo. Ai, que bom. O resumo, né? A síntese, que bom. Exatamente. Ótimo. Exatamente. Mas não termina aí, tá? Tem mais um pouquinho. A segunda parte do versículo, né? O versículo aí tem 3 linhas, né? Na verdade, a bênção. Esse, só pegando o contexto, né? O contexto desse texto, Deus ensina para Moisés ensinar para Arão, que é o sumo sacerdote, abençoar o povo de Deus. Então, é uma bênção sacerdotal. E os judeus, eles costumam brincar com essa bênção, porque, segundo a tradição judaica, o sumo sacerdote, ele fazia um gesto assim, ó, com a mão, quando ele abençoava. Aí todo mundo diz que é a bênção do Spock. É, isso que eu lembrei. Mas veio antes do Spock, tá? Ah, então, você vê? Como era grande a descendência, né? Aí veio antes. Chegou até o futuro, né? É. Então, nessa primeira parte, só voltando aqui, essa primeira parte que a gente leu, só para pegar a tradução, que eu acabei não traduzindo agora, né? Yevarechecha abençoará a ti Adonai e te guardará. Então, Yevarechecha te abençoará Adonai. Então, Adonai te abençoará. Veish merecha e te guardará. Adonai te abençoará e te guardará. Ou, mais literalmente, abençoará Adonai a ti e te guardará. Vamos para a segunda parte. Vamos. Iaer. Isso, Iaer. Adonai. Panav. Isso, Panav. Não leu Yud porque ele é precedido exatamente, do Kamates e seguido do Vav. Panav. Isso. Eleirra. Olha, lembra que aquela outra regrinha. Som de E pode ser um segolo, pode ser um tisserê. Seguido de Yud não tem. Também não lê. Também não tem som. Então, eu leio aqui. Eleirra. Então, Panav, Eleirra. Então, 2 regrinhas aí, ó. Do Yud, estão aparecendo aí também. E a última, que é super pegadinha. Virru Neha. Olha, tem um pontinho aqui.
é o Kaf. É o Kaf Sofit. Apareceu! Eu acho que é a única vez que ele aparece em toda a Bíblia. Virhuneca. Virhuneca, pode abrir essa. Virhuneca. Então, ficou Iaer, Adonai, Panav, Elecha. Uhum. Virhuneca. Então, Virhuneca. atenção, né? 99% das vezes é o Raf no final, mas nessa única vez aqui, nesse único versículo, aparece o Kaf Sofit. Então, é som de K mesmo. Virhuneca. Uhum. Iaê, Iaer, tem um somzinho de R fraco. Iaer. Iaer, Ótimo. Iaer. Adonai, Adonai. Panav, Panav. Então, a regra que a Cláudia estava lembrando é o seguinte: quando eu encontro um A, pode ser o Kamatsu, ou pode ser o Patar, seguido de um Yud, né? E depois do Yud tem um Vav, então tem que ter esses três elementos, tá? Eu tenho que ter um A, um Yud e um Vav, para essa regra funcionar, tá? Tem que ter esses três elementos: A, Yud e Vav. Quando eu encontro isso, o Yud não tem som. Então é Panav. Se tiver o A e o Yud, mas não tiver o Vav, eu leio Panai, tá? Eu leio tudo. Mas quando eu encontro um Vav, aí muda a história. Então o Yud deixa de ter som. Então, Panav. Eleha, Eleha. E aqui a outra regra do Yud, né? Quando eu encontro um Segolo, um Tserê, seguido do Yud, esse Yud não tem som. Essa regra vale para inícios de palavra, para o meio de palavras, mas não vale para o final de palavras. Se a palavra, né, se essa palavra terminasse aqui no Yud, eu leria lei, elei. Mas como está no meio de palavras, também serve para o início de palavras, eu não leio o Yud. Então essa regra, a regra diz Segol, Tserê, seguido de Yud. No início, no meio de palavras, o Yud não é lido. Mas no final é lido. Ok? Então eu leio Eleha, Eleha. E por último, Virhu, Virhu, Neka. K. Virhu. Aí pode abrir a acentuação aqui do né. Virhuneca. Virhuneca. Isso, Virhuneca. Então ficou Iaer, Adonai, Panav, Eleha, Virhuneca. O que significa essa segunda parte? Iaer iluminará Adonai, Panav, a sua face. Iluminará Adonai, Panav, sua face, Eleha, para ti. Ou seja, a face de Adonai brilhará para ti. Mais ou menos isso que a compreensão, né? Iaer Adonai, Panav Eleha. Iluminará Adonai a sua face para ti, Eleha. E por final, Virhuneca significa e terá compaixão de ti. Virhuneca. Da palavra ren, que significa graça ou compaixão. Virhuneca. E terá compaixão de ti. Iluminará Adonai a sua face para ti e terá compaixão de ti. Virhuneca. Não, muito lindo, professor, isso. Muito bonito, muito lindo, né? É, demais. É muito bonito. Iaer, Adonai, Panav, Eleha, Virhuneca. Ótimo. E aí, Adonai Panavelé. Viu que leitura bonita? Devagar, né? Tem que aquecer os motores. Você vai ao longe, né? Então vamos indo, uma hora o hebraico é assim mesmo, você tem que aquecer os motores. Essa coisa de você estudar um pouquinho, né, toda semana é muito importante. Porque a gente para, assim, né, realmente a gente precisa voltar aos poucos. Iaer, Adonai, Panav, Eleha, Virhuneca. Que bonito. Nossa, vocês estão muito bem. Estão muito bonitos. Muito bonita a leitura de vocês. Obrigada. E vamos para a última parte. Essa é a última parte, também muito bonita, né, da bênção sacerdotal. Então, vamos lá. Prestar atenção. Issá. Então já matou a primeira pegadinha. É o sin, né? Lembre que o pontinho à esquerda é sin e pontinho à direita é shin. E como tem o Aleph, puxa geralmente a tônica para o final, né? Exatamente, Issá. Issá, Adonai, Panav, Eleha. Igualzinho o outro, viu? Issá, Adonai, Panav, Eleha. Exatamente. Veia,
Veiasem. 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 Uhum. Leha. 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 Aí pro final também a acentuação. Leha. Tá. Shalom. Viu que moleza? Essa última tá fácil. Então, ficou. Desculpa. Issa Adonai panav elecha, veiasem lecha shalom. Issa Adonai panav elecha veiasem Veiasem. Isso. lecha shalom. 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 É o que todos queremos, né? Precisamos agora desse shalom. Então, traduzindo aqui, Issa é erguerá. Erguerá. Erguerá Adonai a sua face para ti. Veiasem e dará lecha para ti. Shalom, a paz. Que lindo, nossa. Repetindo. Issa Adonai panav elecha, veiasem lecha shalom. Issa Adonai panav elecha, veiasem lecha shalom. Aê! Muito bem, o que é isso? Muito bom, perfeito. Issa Adonai panav elecha veiasem lecha shalom. Shalom. Issa Adonai panav elecha veiasem lecha shalom. Parabéns! Muito bom. Muito bom, gente. Muito bom, muito bonito, né? Acho que é o mantra aí para vocês. É o mantra para a vida, né? Essa bênção, a mantra para a vida. Então, vale a pena ler, repetir, decorar, rezar, né? Porque você vai ganhar um monte de coisa decorando essa oração. Você vai ganhar espiritualidade, porque é uma bênção, você pode abençoar as pessoas da sua casa, da igreja, da sua família, do lugar onde você está em comunhão. Você vai poder lembrar as regras fonéticas do hebraico, porque, né, é incrível como nessa pequena bênção parece praticamente todas as regras fonéticas aí, né, do Shivá, né? E ao mesmo tempo, vocabulário, né? Olha só um vocabulário que a gente tem, né? A gente não entrou ainda nessa parte de gramática, nem de construção frasal, né? Isso é algo para o nosso próximo módulo. Mas já tem muito vocabulário, né? Muito vocabulário que a gente pode aproveitar, né, desses exercícios que a gente tem feito. Então, eu vou ler tudo, do início ao final, e depois, se vocês quiserem, quem quiser, aí eu não vou obrigar, ninguém pode ler do início ao fim. Então, vamos lá, do início ao final, toda a benção. Yevarechecha Adonai veishmerecha. Yaech Adonai panav elecha vichoneka. Issa Adonai panav elecha veiasem lecha shalom. Lindo demais, professor. Muito legal. Alguém se anima a ler tudo? Eu me animo. Então vamos lá. Eu também quero. Então tá bom. Yevarechecha Adonai veishmerecha. Yaech Adonai panav elecha vichoneka. Issa Adonai panav elecha veiasem lecha shalom. Muito bom. Yevarechecha Adonai veishmerecha. Yaech Adonai panav elecha vichoneka. Issa Adonai panav elecha veiasem lecha shalom. Muito bom, gente. Muito bom, muito bom. Mesmo que a ferramenta seja imperfeita, a bênção sai perfeita porque vem de Deus. Então, você vê como que não tem problema. Ele supre a falta da gente, né? É verdade. Aí. Então, com isso, encerramos, né, esse estudo sobre os exercícios, né, 1 e 2, que estão na apostila 8.
A partir da próxima semana, a gente já tem a última apostila do nosso módulo 1, né, que é uma apostila de prática de leitura a partir de palavras, né, que remontam um pouco da história bíblica. Então, na medida que a gente for lendo, a gente vai resgatando alguns elementos também que estão na Bíblia. יברכך אדוני וישמרך. יאריך אדוני פניו אליך ויחונקה. יישא אדוני פניו אליך וישם לך שלום. יברכך אדוני וישמרך. יאריך אדוני פניו אליך ויחונקה. יישא אדוני פניו אליך וישם לך שלום. E hoje, para introduzir isso, né, para a gente não ser pego de surpresa na próxima aula, eu trouxe algumas coisas que são importantes a respeito da Bíblia hebraica. Nós estamos estudando o hebraico bíblico. Então, quando a gente fala de hebraico bíblico, a gente tem que tomar alguns cuidados. A primeira coisa é que, geralmente, a gente fala que a Bíblia hebraica ou a Bíblia judaica se chama Torá. Não é assim? Geralmente vem na nossa cabeça Torá. Isso aí, né? Mas não é bem assim, tá? Torá, na verdade, é o nome da primeira parte da Bíblia hebraica. Então, a Bíblia hebraica ela é dividida em 3 partes, 3 grandes partes. 3 partes da Bíblia hebraica, quais são? Torá. A Torá corresponde aos 5 primeiros livros da Bíblia, do Antigo Testamento. Né? Na nossa Bíblia, os 5 primeiros livros, que nós chamamos de Pentateuco, na Bíblia hebraica, são chamados de Torá. Quais são esses livros? O Gênesis, o Êxodo, o Levítico, Números e Deuteronômio. Então, esses 5 livros fazem parte aí desse grupo que é chamado de Torá. Para os judeus, essa é a principal parte da Bíblia hebraica. É a principal, a mais importante de todas. Vamos ler a segunda parte da Bíblia hebraica. Neviim. Neviim é a segunda parte da Bíblia hebraica. Neviim significa profetas, no plural. A palavra Torá significa mandamento, significa orientação, significa direção para a vida. Torá tem esse sentido de ser um caminho para um determinado fim. Pode ser no sentido jurídico, pode ser no sentido pessoal, pode ser no sentido profissional. É uma orientação ou um mandamento. Torá significa isso. Neviim significa profetas. Só pensando na nossa Bíblia, né? Os profetas aí, se a gente for comparar com os profetas da nossa Bíblia, além dos livros proféticos, nós temos alguns livros que nós chamamos de livros históricos, que também estão nessa seção de livros proféticos. Né? Então, depois a gente pode falar com mais calma sobre isso. E a terceira parte da Bíblia hebraica, qual é? Ketuvim. Ketuvim. Ketuvim significa escritos. Escritos. Então, aquilo que a gente chama, por exemplo, de livros sapienciais ou poéticos, estão dentro dessa seção aqui, chamado Ketuvim, escritos. Então, a Bíblia hebraica ela tem essas 3 partes. Torá, Neviim, Ketuvim. Ou a lei, os profetas e os escritos. Tudo bem? Sim. E o Terrilim? Terrilim está dentro do Ketuvim. Ah, tá. Terrilim é um dos livros que fazem parte, né, que estão dentro do Ketuvim. Terrilim é o livro dos Salmos. Terrilim. Então, ele é um dos livros que faz parte aqui do Ketuvim. Outros livros fazem parte do Ketuvim, os Provérbios, textos como o livro de Esther, o livro de Ruth fazem parte, Cântico dos Cânticos fazem parte do Ketuvim. Alguns livros que fazem parte do Neviim, Isaías, Jeremias, Ezequiel, né, livros proféticos. Mas eles têm esses livros, professor? Como? Eles têm Esther? Tem. Tem o livro de Esther. Não sei se você sabe, o livro de Esther tem 2 versões. Tem uma versão em hebraico, e essa versão que está na Bíblia hebraica, e tem uma segunda versão do livro de Esther em grego. Eu sabia. Que é um pouco diferente da versão hebraica. Na história, o enredo é o mesmo da história, mas é
é uma outra versão, vamos dizer assim, né? Tá. Mas no livro, na Bíblia hebraica você tem o livro de Esther, tem o livro de Ruth, tem, né, tem Cântico dos Cânticos, né? Tem o Eclesiastes, você encontra Eclesiastes também no livro na Bíblia hebraica, na parte dos Ketuvim. De maneira geral, os estudiosos chamam esse conjunto desses 3 livros, né, a Bíblia hebraica, por uma sigla. E essa sigla é formada da primeira letra de cada uma dessas partes. O Tav, o Nun e o Kaf. Então, olhem aqui do lado, eu tenho a sigla formada. Para facilitar a pronúncia da sigla, eu coloquei vogais aqui, mas na verdade é uma sigla. Eu tenho o Tav, o Nun e aqui no final o Raf. Por quê? Porque quase nunca aparece no final de palavras o Kaf. Geralmente aparece o Raf final, né? E por outro motivo também. Quando eu falo em hebraico, lei, profetas e escritos, eu falo Torá, Nevim, Tuvim. Eu coloco esse U aqui, que é a conjunção, Cláudia, olha. Tô vendo. Tá vendo aqui embaixo? Aham. Aqui está a conjunção, que é o E, né? Na verdade. Esse é o E, nosso E em português, né? A conjunção E. Só que em hebraico ele toma a forma U, porque ele roubou o pontinho do Kaf, do Ketuvim, olha. Lembra que eu falei, Deus. a palavra é Ketuvim, mas quando Ele roubou mesmo. Quando eu coloquei a conjunção, ele pegou o pontinho e ficou para ele, ó, virou U. Tô vendo. Viu? E aí eu falo o retuvim e não o ketuvim, quando eu tá com a conjunção. E quando eu falo na sigla, eu lembro disso, tá vendo? Eu não falo como Kaf, eu falo como Raf. Tanar. Essa aspas que aparece aqui, olha, na abreviação, é só para lembrar a gente que isso aqui é uma abreviação, não é uma palavra, de fato, é uma abreviação. É uma abreviação de Torá, Neviim e o Ketuvim, que na verdade aí na frase eu falo retuvim, o retuvim, né? Então eu leio como Raf. E a sigla eu leio Tanar. Tanar. Tem muita gente que lê errado e fala Tanak. Tá errado, Tanak, tá? A pronúncia correta da sigla é Tanar. Tanar. Então, como os judeus chamam o seu Antigo Testamento? Tanar. Então, Tanar é o conjunto dessas 3 partes da Bíblia hebraica, que é Torá, Neviim, Ketuvim. Mas exatamente seria Torá, Neviim, Ur-Tuvim, que tem a conjunção E escritos. Agora, professor, entendi. Agora, olha bem, a terceira palavra, que é o Ketuvim, o Kaf tinha que estar lá no final. Aí ele se transformou, seria um Kaf sulfite. Agora, só porque a conjunção U roubou ali o da Guest, não é justo. Não é justo, mas aí não é minha culpa. Pode me explicar, professor, de novo, essa injustiça que aconteceu, pelo menos aos nossos olhos? O que eu não entendi? Por que ele pegou o ponto? Eu não entendi nada. Vamos lá. É porque isso não é desse modo, é do próximo módulo que a gente vai estudar. Mas em hebraico, da mesma forma como em português, a gente tem artigo, a gente tem conjunção, né? E a conjunção em hebraico é um vav com um shivá. Essa é a conjunção. Eu leria V, tá? Consegue visualizar isso? Um vav ou a primeira consoante, sem o pontinho. Isso, o vav e embaixo tem o shivá. Eu tenho aqui, olha, na segunda linha, olha, o vav com shivá, tá vendo aqui? Eu leio isso aqui V. O que é esse V aqui? Esse V em hebraico é a conjunção E em português, tá ok? Sim. Então, geralmente, quando eu encontro a conjunção E, né, em hebraico vai ser V. Mas em alguns casos ela pode mudar de som, porque a vogal pode aparecer como A, aí ficaria Vá. A vogal pode aparecer como I, então ficaria Vi. E em um caso especial, conjunção se torna U. E que caso especial é esse? É quando ela rouba o pontinho de alguma ou da consoante seguinte. Então, se a consoante seguinte, depois dela, estiver com um pontinho no meio, ela vai roubar, a conjunção rouba, e ela se torna U. É o caso do Ketuvim. Olha só o Ketuvim. Tá vendo que tem um pontinho aqui no meio do Ketuvim? Uhum. Então, quando está sozinho, não tem problema, é Ketuvim mesmo. Mas quando eu coloco a conjunção, o que a conjunção faz? Ela é oportunista. Ela percebeu que aqui tinha um pontinho, o que ela fez? Roubou para ela. E
virou aquele V. Um furtivo. Um V furtivo. Isso, exatamente. Ele furtou o pontinho. Entendeu? Se eu vou a frase, então eu preciso do meu Shivar aqui, é isso? Exatamente. Na verdade, o Shivar continua aqui, tá vendo? O Shivar tá aqui ainda. Mas esse pontinho daqui, que deveria estar aqui, foi roubado. É o Dagesh. Eu falei errado, então o Dagesh é meu. No caso ali, ela pensou assim. Entendi. Pegou para ela. Então, o que seria Ketuvim fica Retuvim. O Retuvim, quando eu coloco a conjunção. E é por isso que na sigla aparece o Raf e não o Kaf. Entendi. Tá Mas a culpa não é minha desse absurdo. Esse negócio de culpa pesa muito a alma, né? Assim, e a responsabilidade não é minha também, que não fui eu que pensei assim. Mas tudo bem, estamos juntos, né? Tá bom? Então, quando sigamos adiante, né, professor? Exatamente. Como se chama o Antigo Testamento, né, em hebraico? Se chama Tanar. Então, o Antigo Testamento é Tanar. O que é Tanar? É a abreviação de Torá, Neviim, Ketuvim. Agora, também é muito comum os judeus, ao falar do Antigo Testamento, chamar o Antigo Testamento de Mikra. Mikra significa aquilo que é lido, que é pronunciado em voz alta. Mikra. Então, uma outra forma também carinhosa de falar do Antigo Testamento. Então, você pode escutar um judeu falando do Antigo Testamento como Tanar, pode ouvir o judeu falando do Antigo Testamento como Mikra, que é a mesma coisa, né? Na verdade, Mikra é só uma forma carinhosa de lembrar que a Torá é lida, né? Publicamente é lida para a Assembleia, né? Lida em voz alta. Então, Mikra é uma das formas também que o Antigo Testamento é pronunciado, é lido, né? É conhecido em Israel ou pelos judeus. Agora, a abreviação técnica, né? A abreviação que lembra as três partes é Tanar. Então, se vocês lerem em algum lugar ou escutarem em algum lugar Tanak, já sabe que está errado, não é Tanak, é Tanar. É a sigla correta do Antigo Testamento em hebraico. Lembrando que nessas três partes, pensando nessas três partes, a parte mais importante para o judaísmo é a Torá. Por que é mais importante? Porque é a parte atribuída a Moisés. Então, isso tem um peso muito grande para os judeus, sendo que Moisés é, sem dúvida nenhuma, o mais importante das figuras, né, religiosas do judaísmo. É a figura que dá, né, sentido, né, ao judaísmo enquanto religião. As outras partes também são importantes, mas se a gente colocar na balança, a Torá pesa mais. E só uma questão de curiosidade, né? Eu não sei se vocês lembram, no Novo Testamento existe uns debates de Jesus com os fariseus. Diversas vezes Jesus está debatendo com os fariseus. Em determinado momento fica claro que existe uma... Por mais que existem problemas entre Jesus e os fariseus, existem muitas coisas em comum daquilo que eles acreditam, que Jesus acredita também. Por quê? Porque Jesus era um fariseu também. Quem era fariseu? Na verdade, fariseu é todo aquele que é educado segundo a visão farisaica. E os fariseus, eles eram rabinos, eram sábios, que ensinavam nas sinagogas, que eram espaços de oração e de encontro das comunidades judaicas. Então, eles não eram sacerdotes, os fariseus. Eles eram leigos que conheciam muito bem a Bíblia e ensinavam à comunidade as questões bíblicas e as questões da tradição religiosa. Um outro grupo judaico eram os saduceus. Alguém já ouviu falar dos saduceus? Já. Eles negavam a ressurreição, né, professor? Isso. Já vamos falar por quê. Os saduceus, eles eram sacerdotes e a grande maioria deles eram responsáveis pelo templo em Jerusalém quando ele ainda existia. Então eram, vamos dizer assim, a alta elite, né? Seria os sacerdotes responsáveis pelo espaço mais importante religioso do judaísmo na época de Jesus, que era o templo em Jerusalém. Os saduceus só acreditavam na Torá. Eles só acreditavam na Torá, eles não aceitavam nem os profetas e nem os escritos. Ah, é? Já os fariseus acreditavam na Torá, Neviim e Ketuvim. Então, Jesus acreditava nisso tudo porque ele foi educado pelos fariseus. Uhum. Agora, o que significa aceitar só a Torá? Muitas ideias, né, que vão aparecer nos outros livros não estão na Torá. Por exemplo, a ideia de ressurreição, que você falou, não aparece na Torá.
A ideia de anjo não aparece na Torá, e outras questões religiosas não estão presentes na Torá. Então, quando Jesus fala que os saduceus não aceitavam a ressurreição, não acreditavam nos anjos, aquela coisa toda, a explicação é porque eles só tinham a Torá como livro sagrado, mais nada. Não aceitavam nem os profetas e nem os escritos. Certo. Entendeu essa querela entre Jesus e os... Interessante isso, hein? É interessante. É uma coisa assim que a gente não costuma ver por aí, né? Mas dá para entender agora por que essa diferença, né, de crenças entre um grupo e outro. Então, Jesus está muito mais próximo dos fariseus do que dos saduceus, no sentido do que ele acreditava, né, da sua experiência de fé. Então, gente, se a Bíblia hebraica ela é dividida em 3 partes, Torá, Neviim, Ketuvim, né, ou mais tecnicamente, Torá, Neviim, Ur-Retuvim, respeitando o hebraico aí, cada uma dessas partes tem livros, tem diversos livros. E hoje eu vou falar especificamente sobre a Torá. Então, a Torá, como a gente sabe, ela é composta de 5 livros. E esses livros nós conhecemos, como eu falei, como Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio, ok? Nós conhecemos assim. Os judeus não conhecem assim. Ou seja, se você falar para um judeu, tá lá no livro do Levítico, ele olhar para você e falar assim, ela tá falando de quê? Ele não tem essa referência que a gente tem dos nomes bíblicos. Porque esses nomes que nós temos, eles vieram da onde, gente? Eles vieram da tradição ou grega ou latina. Então, quando a gente recebe o nome Gênesis, por exemplo, esse nome Gênesis, ele veio da tradição latina. Foi o tradutor da Bíblia para o latim que deu o nome Gênesis. Ou o tradutor da Bíblia hebraica quando traduziu para o grego, deu esse nome, Gênesis. Então, os nomes na Bíblia hebraica, os nomes dos livros na Bíblia hebraica não correspondem aos nossos nomes. Isso é muito importante, porque quando a gente vê um livro citado em hebraico, ele vai vir com o nome dele em hebraico. Então, eu não vou esperar que apareça Gênesis, que não vai aparecer. Não vai aparecer Êxodo, não vai aparecer Levítico, nem Números, nem Deuteronômio. Então, quais são os nomes desses 5 primeiros livros da Bíblia em hebraico? Então, primeira coisa, né, esse é um pequeno textinho que eu peguei para que vocês possam aprender os nomes dos livros em hebraico. Primeiro, uma palavrinha importante. A gente já viu essa palavra nas nossas aulas. Alguém poderia ler essa palavra que eu estou marcando aí? Ó? Sefer. Sefer. Sefer significa rolo ou livro. Ok? Rolo ou livro. Então, o que vem depois é o nome do livro. Então, Sefer Bereshit é o nome do livro. Que livro é esse, Bereshit? Gênesis. Isso. Então, quando eu falo em hebraico livro do Gênesis, é Sefer Bereshit. Sefer Bereshit. Esse é o nome do livro do Gênesis. Aqui em cima eu coloquei uma frasezinha, olha. Vê se vocês conseguem mais ou menos entender o que está escrito aqui. Sefarim Shel a Torá. Esse Shel aqui significa da. Então, o que será que está escrito aqui, gente? Sefarim Shel a Torá. A lista. Sefarim é o plural de Sefer. Sim, os livros. Isso. Então, Sefer é livro e Sefarim, livros. Esse Azinho é o artigo. Sefarim Shel a Torá. Os livros da Torá. Sefarim Shel a Torá. Então, o primeiro livro... Sefer Bereshit. Isso. Vamos ler o segundo livro da Torá. Sefer Shemot. Shemot. Shemot significa nomes. Livro dos nomes. Sefer Shemot. Então, o Êxodo em hebraico é Shemot, ou apenas Sefer Shemot, ou apenas Shemot, que significa nomes. Olha só que diferente, gente. Depois, o terceiro livro da Torá. Sefer Vaikra. Isso, Vaikra. Aqui tem uma regra fonética, né? Eu tenho shivá no meio de palavras que não tem som nenhum. Mas, em compensação, eu posso juntar a sílaba. Então, ao invés de falar Vaikra, eu posso ler Vaikra, que é até mais fácil de ler. Vaikra. Sefer Vaikra é o livro que significa E chamou. Vaikra é E chamou. Estranho, né? O nome E chamou.
E clamou, e chamou, significa isso. Depois, próximo livro. Sefer Bamidbar. Isso, Bamidbar é o livro dos números. Só que Bamidbar significa no deserto. Nossa. O nome do livro dos números é no deserto. E o último? Sefer Devarim. Devarim. A palavra Devarim significa palavras. E o livro das palavras, ou apenas Devarim, palavras. Esse é o livro do Deuteronômio. Olha. Então, vamos lá. Bereshit, Gênesis. Shemot, Êxodo. Vaikra, Levítico. Bamidbar, Números. E Devarim, Deuteronômio. Maravilha. Da onde vêm esses nomes? Gente, esses nomes vêm da primeira palavra do livro, ou da primeira palavra importante do livro. Como o livro era nomeado no passado, eu pegava a primeira palavra, ou a primeira palavra importante do livro, e dava o título do livro. Então, esses nomes aí dos livros em hebraico são tirados da primeira palavra importante que aparece no texto. Então, ele não necessariamente está falando do conteúdo do livro. Ele é apenas uma forma como os antigos utilizavam. Como é que eu vou chamar esse livro? Pego a primeira palavra, coloco como título. Então, Bereshit, no princípio, Shemot, nomes, Vaikra, e chamou, Bamidbar, no deserto, e Devarim, palavras. Então, são os nossos Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Isso é muito importante, gente. Muito importante. Gente, estamos chegando ao nosso finalzinho de aula. Queria que vocês comentassem um pouquinho como é que foi hoje. Estamos chegando também próximo ao final do primeiro módulo, né? Então, as atividades que a gente vai fazer daqui para frente são as últimas atividades e a gente fecha o primeiro módulo, né, de hebraico, né, que tem como objetivo a alfabetização e a prática de leitura que a gente já está, né, já estamos fazendo já há algum tempo. Professor, eu estou entusiasmada. Para mim, cada vez eu aprendo mais coisas e fico mais assim encantada com o mundo do hebraico, sabe? Eu vou copiar, fazer um plágio da palavra que Cláudia usou, porque não tem como usar outra palavra, por falta de uma outra palavra ainda maior. Seria encantar, é o que resume tanto o que eu estou aprendendo intelectualmente, quanto sentindo, tendo a emoção no aprendizado, não só da língua, mas do comportamento, de tudo que teve da aula de hebraico, né? Então, te agradecer da sua disponibilidade, os colegas de turma também que vão contribuindo, né? Então, isso é muito bom e eu tenho a agradecer. Eu gosto muito dessa questão da aula, né? Da aula ser ao vivo, né? Porque tem cursos que oferecem as aulas gravadas, simplesmente, né? Eu gosto muito da aula ao vivo porque sente, de fato, o calor, né? Você consegue tirar as dúvidas, mas, de maneira geral, acho que a gente tem crescido muito e aprendido muito, né? Eu vejo também pelos outros colegas que não podem estar aqui ao vivo, mas que fazem as aulas a partir das gravações, né? Como também estão crescendo. Então, é muito, muito gratificante de maneira geral. E aí, estamos caminhando já para terminar esse módulo e vamos terminar muito bem, com certeza. Tchau para vocês, gente. Boa semana. Vocês também. Tchau. Tchau.